hebraico bíblico. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Santana. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Hoje eu falaria um pouquinho sobre o hebraico bíblico, sobre sua origem, sobre sua história e como é o hebraico bíblico. Muitas pessoas não conhecem, nunca tiveram acesso a um texto em hebraico. Às vezes você ouve falar na sua igreja, você ouve falar em determinado lugar sobre o hebraico, mas você não tem conhecimento, talvez você nem nunca tenha visto um texto em hebraico. Então hoje eu quero fazer uma breve introdução. Esse vídeo não tem o intuito de ser exaustivo, mas sim ele vai ser um vídeo de uma série de vídeos que eu vou vir trabalhando aos poucos, construindo um quebra-cabeça junto com você. Eu falarei mais para frente sobre texto massorético e tudo mais, até sobre Septuaginta, porque a Septuaginta é uma tradução da Bíblia hebraica, do conhecido Antigo Testamento. Então aos poucos eu vou ir falando aí. Pretendo falar de uma linguagem que todos entendam, ser o mais didático possível, tá certo? Se futuramente for necessário fazer um vídeo mais complexo, farei. Então, deixe-me pegar aqui o comentário que eu quero começar a usar, que eu vou para dar início. Eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga, que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, tá certo? Deixe o seu clique no sininho aí, deixe seu gostei. Quando você clicar no sininho, todas as vezes que nós fizermos algum vídeo e postarmos aqui no canal, você estará recebendo a notificação para você poder estar assistindo ao vídeo, tá certo? Então, eu vou usar esse comentário aqui da série Logos, tá certo? É um comentário muito bom, eu recomendo você entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, lá você terá acesso a ele. E o comentário diz assim: o hebraico bíblico, o hebraico é um ramo da grande família de línguas semíticas antigas falada na Mesopotâmia. Seria Síria, Palestina e Arábia. Tem íntima relação com as línguas faladas pelos antigos cananeus, fenícios e sírios, e é quase idêntica às línguas dos moabitas, edomitas e amonitas. A língua falada pelos nativos de Canaã não diferia em quase nada do hebraico bíblico. Então essa aqui é uma introdução que ele vai fazendo aqui ao Antigo Testamento, é um comentário de Gênesis a Deuteronômio. E basicamente o que vai se dizer aqui é que o hebraico bíblico é da família das línguas fenícias. Ele tem íntimo parentesco com o moabita, com o amonita e tudo mais, ok? Na mesma direção segue este aqui, Alexander Fischer. É um livro que eu recomendo também, da Sociedade Bíblica Brasileira, para você ter mais conhecimento sobre isso. Aqui o Alexander Fischer ele diz o seguinte, abre aspas: o hebraico antigo faz parte do grupo de línguas semíticas e tem origem e tem estreito parentesco com os idiomas ugarítico, cananeu, fenício, moabita, amonita, edomita e aramaico. E em conjunto formam a família das línguas semíticas. Então, basicamente, o que ele fala é a mesma coisa. O hebraico ele forma a família das línguas, ele está dentro da família das línguas semíticas. E por que isso é importante? Veja, para você que é um estudioso de Bíblia, você que estuda e você pretende aprender hebraico, pretende aprender pelo menos um pouco para você esclarecer algumas dúvidas ou aprender de uma forma profunda, quando o exegeta, quando você vai fazer uma análise de um texto, muitas vezes da Bíblia hebraica, nós temos várias palavras que nós chamamos de rapatz legomeni. O que é um rapatz legomeni? Um rapatz legomeni é uma palavra que aparece uma única vez. Eu estou citando isso a título de exemplo, tá certo? Então o rapatz legomeni é uma palavra que aparece uma única vez na Bíblia hebraica. Então imagine, você pega uma palavra que aparece uma única vez na Bíblia hebraica. Como você traduziria essa palavra? Como dar um significado para essa palavra? Muitas vezes você vai ter que recorrer às línguas cognatas, ou em sua grande maioria das vezes, você terá que recorrer às suas línguas cognatas, amonita, moabita, ou seja, as línguas que eram faladas naquela época, o ugarítico,
o fenício, as línguas que eram faladas na antiguidade, que formam a família das línguas semíticas, porque muitas vezes ali você encontrará a raiz da palavra, você encontrará o significado da palavra. Às vezes o autor bíblico toma uma palavra que era utilizada no tempo dele, mas também era utilizada por outras comunidades que viviam perto deles ali. E desta forma, até mesmo os lexicógrafos, que são aqueles que produzem léxicos, né, quando eles vão fazer o trabalho deles ali e dar o significado das palavras e falar ali sobre as palavras, para que nós, quando estudemos, pegamos o léxico e olhemos ali a palavra, por exemplo, davar, palavra, e nós possamos encontrar os significados dela, muitas vezes ele vai trabalhar, e na grande maioria das vezes espera-se que eles trabalhem, os lexicógrafos trabalhem com as línguas cognatas para trazer mais propriedade, mais profundidade ao significado das palavras, ok? Talvez você nunca tenha tido contato com o hebraico bíblico, então eu quero apresentar para você aqui. Eu estou aqui com a Bíblia Hebraica Stuttgartense, tá certo? Essa aqui é o Taná, é completo. Nós temos a Torá, a Neviim, que são os profetas, né? E Ketuvim, que é os escritos, ok? Então aqui, por exemplo, deixe-me pegar um texto aqui para mostrar para você aí ver na sua casa. Vou pegar um texto aqui da Torá mesmo aqui, ó, do Êxodo, por exemplo, do livro de Êxodo aqui, para você ver, ó, tá certo? Esse daqui é o que nós chamamos de hebraico quadrático, tá certo? É o que nós chamamos de hebraico quadrático. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque nem sempre foi usado o hebraico quadrático. O hebraico não iniciou assim. Isso aqui, muitos estudiosos dizem que esse hebraico quadrático, e ele quadrático porque ele caberia num quadro, ele começou a ser usado no quarto, quinto século. Então, muitos estudiosos vão nessa direção. Eu tenho uma tabelinha aqui neste livro, que eu creio ser bem importante, porque como diz um ditado por aí, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, então ajudará você bastante. Olha, deixe-me chegar aqui mais para frente. Se você olhar aqui, você vai ver que aqui é o mesmo hebraico que está na Bíblia hebraica ali, tá certo? O hebraico quadrático. Aqui nós já temos um hebraico mais antigo. Então, por exemplo, aqui nós temos o que nós chamamos de hebraico cursivo, nessa coluna que desce para baixo. Então aqui, mesmo Aleph que você tem aqui, você vai ter o Aleph aqui também, de uma forma um pouquinho diferente. O mesmo Beit, ou Bet, como alguns pronunciam, ele vai ter aqui também, diferente, entende? Então aqui, ó, se você olhar daqui para cá, você vai perceber que é uma espécie de evolução da escrita. E até mesmo a utilização, por exemplo, aqui, ó. Aqui essas são as letras do Pentateuco samaritano. Então no Pentateuco samaritano você encontraria assim, por exemplo, o hebraico cursivo, esse hebraico aqui, ó, que é usado aqui, ó. O hebraico cursivo, ele foi muito utilizado também, até mesmo nas épocas do cativeiro babilônico e pós-cativeiro. Por exemplo, nas cavernas de Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados diversos comentários, entre eles um comentário de Abacuque, aonde as letras do tetagrama, o Yod, Re, Vav, Re, eles eram escritos, ou seja, o texto era todo escrito em hebraico quadrático, mas quando ia se escrever o tetagrama, se escrevia com um hebraico cursivo, que era um hebraico mais antigo e denotava um respeito maior pelo nome do Eterno. E aqui vale até uma lição para nós, não é? Como que estamos usando o nome do Eterno hoje? Os antigos escritores e comentaristas, quando eles tinham um cuidado gigantesco para com o nome do Eterno. E como nós estamos pronunciando muitas vezes o nome do Eterno hoje, né? Então aí fica uma dica. Se eu não estou enganado, até na página aqui 27, deixe-me ver se é isso mesmo. Aqui, ó, nós temos aqui uma foto do Pentateuco samaritano. Isso aqui seria a escrita do Pentateuco samaritano, ó. Tá vendo? Essa aí seria uma foto, uma escrita do Pentateuco samaritano. Então, por exemplo, aqui também, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é uma tabelinha também para traduzir escrita cuneiforme. Ó, uma tabelinha aí.
Mas o que nos interessa, eu também queria mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, a língua de Canaã. Lembra do comentário bíblico? No início o comentário falou da língua de Canaã. Então aqui você tem o Sinai, ó. Você tá vendo que é quase igual a cabecinha de um boi, ó. Ó. Aí aqui você tem do lado Canaã, ok? Tá vendo? Aí no lado aqui você tem o Garit, né? Que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês no lado ali, ok? E assim vocês vão tendo, por exemplo, o israelita aqui também no lado, em Israel, como é que era usado, ok? O interessante, gente, também é chamar a atenção de vocês, mais para frente a gente fala com mais profundidade sobre isso. O interessante também é chamar a atenção de vocês que, se vocês perceberem os símbolos, os hieroglifos que eram usados no Egito, nas línguas antigas, elas tinham muito a ver com o contexto histórico e cultural, ou seja, elas tinham a ver com o contexto histórico e cultural que as pessoas viviam. Ou seja, a língua ela está intimamente ligada à cultura. Para você entender uma língua é importante você entender a cultura também. Outro ponto interessante é a datação. Quando que surge o hebraico? Olha, o hebraico possivelmente ele surge entre o ano 2000 a.C. e 2500 a.C., ok? Ele surge possivelmente entre 2000 a.C. e 2500 a.C. Até porque, veja, o Moisés ele escreve, e esse ponto eu discordo do Alexander Fischer, porque ele vai dizer que o hebraico ele teria surgido no 13º século a.C. Mas isso não procede. E por quê? Por exemplo, se você pega o Êxodo, por exemplo, já se começou ali no Êxodo, já se começou a usar a escrita, eles já escreviam, tanto que as tábuas da lei, né, da aliança mosaica, lá da aliança que é feita com Moisés, inclusive se você quiser saber um pouquinho mais sobre a aliança mosaica, entre no meu canal, tem um vídeo aí, Aliança Mosaica, onde eu falo um pouco sobre isso. Ali ele já recebe as tábuas escritas, né, pelo próprio dedo de Deus. Moisés vai escrever os rolos da lei. Inclusive, é interessante dizer que a tradição judaica diz que o hebraico ele é do Éden, ele vem desde o Éden. Né? A tradição judaica fala isso. E a tradição judaica é muito importante a gente levar em conta, ainda que seja a tradição e tudo mais, assim como nós não podemos fixar uma data para o hebraico, mas pela história nós podemos ter praticamente aí a certeza que o hebraico surge entre 2000 e 2500 a.C. E um dos indícios que eu vejo de que o hebraico teria nascido antes de 1300, como Alexander Fischer diz, é o seguinte, e eu vou explicar para vocês por quê. Quando você pega aqui em 1 Reis, e aí está envolvido com o que eu falei de Moisés recém, 1 Reis, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo. Então aqui diz que no 4º ano do reinado de Salomão, ele começa a construir o templo. Veja, isso daqui é datado na história, porque do Êxodo nós não temos uma data fixa, ok? Do Êxodo nós não temos uma data fixa, porque nós não temos na história com tanta propriedade para datar. Só que aqui nós temos uma dica muito importante, e essa dica é inspirada e nos dá a data aproximada do Êxodo. Por quê? Diz que em 480 anos depois do Êxodo, no 4º ano do reinado de Salomão, ele começou a construir o templo. Então veja, se nós temos a data do reinado de Salomão, o 4º ano do reino de Salomão, e nós jogamos 480 anos em cima, logo nós vamos ter a data do Êxodo. Então, o reinado, isso daqui é datado na história como 496, outros dizem 497, mas veja, é uma data bem, né, 496, 497, não, 996 e 997. Então nós temos 996 e 997 aqui como sendo essa data
da reconstrução do templo, da construção do templo, desculpa. Quando Salomão ele começa a construir o templo. Se nós jogarmos 480 anos em cima de 996, nós teríamos 1476. Então, em 1476, por volta desta data, acontece o êxodo. Uma vez que o êxodo acontece, e o povo ele sai do Egito e ele trilha 50 dias até chegar ao Sinai e fazer aliança, e tem todos os registros da aliança, você já tem uma língua falada, você já tem uma escrita estabelecida, entende? Então o que que acontece? O hebraico ele já estava bem estabelecido, a língua já era falada, era a língua dos hebreus, tá certo? Então o hebraico possivelmente ele surge em cima aí de 2000, do ano 2000, 2500, como eu já falei anteriormente, a tradição judaica o data do ano do Éden, desde o Éden, e nós podemos aí ter essa data aí historicamente falando disso daí, ok? E essas datações mais recentes de 1300, elas não estão dentro do texto bíblico. Quando nós pegamos alguns textos bíblicos e nós analisamos, nós vamos perceber que elas não batem. Por exemplo, como eu mostrei para vocês, a datação do Êxodo seria em torno do ano em 1400, ou seja, já antecederia 100 anos daquilo que Alexander Fisher diz. Como que o hebraico estaria surgindo? E outra, na visão dele, o hebraico nem surge por volta de 1300. O hebraico surge por volta de 1100. Ainda por quê? 200 anos depois. Por quê? Porque no ano 1300 se estabelece o fenício, que seria o proto-hebraico, mas ainda não seria bem o hebraico, seria o fenício, o proto-hebraico. Então, caminhando mesmo, o hebraico só estaria desenvolvido 100, 150, 200 anos depois, desenvolvido e estabelecido como hebraico e escrita bíblica, ok? Então, essa é um pouquinho da história do hebraico. Mais para frente, eu vou falar um pouco com vocês, esse é um pouco da história e também do hebraico, para vocês verem ali as letras e tudo, uma introdução ao texto hebraico. Mais para frente, falarei sobre a inspiração da Bíblia hebraica, sobre a formação do cânon da Bíblia hebraica e sobre diversos assuntos relacionados à Bíblia hebraica, tá certo? Que o Senhor possa estar com você, que o Eterno abençoe a sua vida e é isso aí. Até o próximo vídeo.